apresenta no perfil de hoje o documentário. No Arquivo.doc de hoje, você vai rever o documentário especial O Caldeirão do Beato José Lourenço. Nesse programa, a trajetória de vida do Beato José Lourenço, que de 1926 a 1936 liderou no Caldeirão dos Jesuítas, região do Cariri, uma reforma agrária de origem popular. Essa comunidade foi invadida e destruída pelas forças policiais do Estado, que temiam a popularidade desse modelo social. Vamos assistir? E era um coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Essa é a citação bíblica em que o Beato José Lourenço certamente se inspirou para constituir e sedimentar a comunidade do Caldeirão. Pois bem, de 1926 a 1936, o sertanejo José Lourenço liderou um grupo de camponeses para viver uma reforma agrária de origem popular, uma experiência socialista aqui no interior do Ceará. Dizem os historiadores que José Lourenço nasceu em Pilões de Dentro, na Paraíba, em 1872 e que era descendente de escravos. Talvez por essa razão trouxesse consigo marcas de injustiças que tentou reparar. Muitos estudiosos já pesquisaram e contaram em livros, no cinema, no teatro, a história do Caldeirão e do Beato. Agora chegou a nossa vez. É com muito empenho e coragem que a TV Assembleia lança o documentário O Caldeirão do Beato José Lourenço. Caldeirão dos Jesuítas, município do Crato, na Chapada do Araripe. Antes, esse lugar era chamado Conceição da Serra. Mas por volta do ano de 1676, com a chegada de dois jesuítas que fugiam das perseguições do Marquês de Pombal, ministro do rei português Dom José I, o local passou a ser chamado Caldeirão dos Jesuítas. O nome Caldeirão vem dos muitos caldeirões de pedras que lá existiam e que conservavam água até no período da estiagem. Vai ser justamente por conta dessa água que é represada, que é mantida entre pedras, que possibilita a estadia humana, que possibilita a criação de um pequeno vilarejo lá, que foi a comunidade do Caldeirão, mesmo nos períodos de seca. No Caldeirão, as terras não eram planas, mas eram boas para o cultivo. A água nunca secava e o solo fértil oferecia condições ideais para que as pessoas vivessem por lá. Foi no Caldeirão dos Jesuítas que de 1926 a 1936, os camponeses se agruparam em uma comunidade liderada pelo Beato José Lourenço. Eles eram devotos da Santa Cruz do Deserto. Essa devoção à Santa Cruz, ela se materializava em ritos. Entre esses ritos, o principal rito se destacava numa prática que eles chamavam de exercícios. Os exercícios aconteciam especificamente no Caldeirão, quando o Beato José Lourenço carregava um madeiro, que é um cruzeiro, e esse madeiro ele era decorado com fitas e com tecidos. Após essa decoração, ficava semelhante a uma forma humana, e ele levava esse madeiro ao ombro, e as pessoas da comunidade seguiam em fila indiana, primeiro os homens, depois as mulheres, sendo que uma mulher seguia logo atrás do Beato, porque ela era puxadora. Ela era aquela pessoa que tinha uma voz num tonal
e fazia com que as pessoas seguissem nos cânticos e nos benditos. Então eles subiam e desciam aqueles morros que havia lá no caldeirão, entoando aqueles cânticos sagrados, aqueles cânticos de devoção. As pessoas da comunidade do Caldeirão tinham casa, trabalho e alimento para o corpo e para o espírito. Trabalho e oração eram o cotidiano dessas pessoas. O fruto desse trabalho, da lida, era dividido por todos. Tudo era partilhado. O povo trabalhava em conjunto, a roça para todos, e de noite ainda rezava. As crianças só acompanhavam a reza, mas não trabalhavam em roça não. Agora, gente de maior idade, de 12 anos acima, já era maior, né? Tinha que trabalhar, né? Todo mundo era trabalhando, era trabalho da roça. Antes que a terra realmente começasse a produzir, o Beato comprava mantimentos para aquelas pessoas sobreviverem. Ele sempre se preocupou que eles tivessem boa alimentação, muitas frutas, carne, e ele comprava bois, comprava frutas nos terrenos vizinhos, até que a terra começasse a produzir. Onde ele fez açudes, casas de farinha, casas de curtume para fazer celas, arreios dos animais. Ele tinha uma roupa que usava o traje de ir para a cidade, onde ele visitava as pessoas com quem ele tinha interações de amizade ou de negócios, vendendo a produção do Caldeirão e de outras comunidades que ele fundou. E também as pessoas que ele visitava, porque tinha esses laços de amizade, entre elas, principalmente o Padre Cícero. Ele era um negro, né, afrodescendente, muito alto. Segundo as pessoas que o conheceram, era uma pessoa que tinha uma voz bastante agradável e também que era uma pessoa muito elegante. Se vestia muito bem e adequadamente a cada ocasião. Tudo começou quando José Lourenço chegou em Juazeiro do Norte, na época das primeiras romarias, por volta do ano de 1892. O lugarejo vivia a efervescência do fato extraordinário do milagre da hóstia que havia se transformado em sangue na boca da beata Maria de Araújo. Naquela ocasião, José Lourenço, influenciado pelo catolicismo popular, reinante em Juazeiro, se aproxima do padre Cícero Romão Batista, que se torna seu grande orientador. É um movimento de rebeldia da tradição. A partir da própria tradição católica, a partir desses princípios tradicionais, esses sertanejos criaram uma sociedade diferenciada, no sentido de que lá todos eram irmãos. Tudo na vida do José Lourenço, a partir do momento que ele chega em Juazeiro do Norte e na sequência que vai para o Crato, para o sítio Caldeirão, todos os episódios marcantes e os momentos mais decisivos de sua vida, ele tem uma conversa anterior, onde ele coloca tudo que está acontecendo ao Padre Cícero e toma as decisões e decide os encaminhamentos junto com o Padre Cícero. Historiadores contam que José Lourenço chegou ao Cariri como penitente, ordem bastante conhecida em todo o Nordeste brasileiro. Eles se reuniam nas ruas e nas procissões, cantavam e rezavam. Seus rostos eram cobertos com capuzes e eles vestiam capas para não serem identificados. Além disso, os penitentes praticavam a autoflagelação para ter o perdão dos pecados. Os historiadores também dizem que José Lourenço só foi considerado beato quando chegou ao Caldeirão. Essa ordem, ela tinha como uma das características dela que chama muita atenção, que era a autoflagelação. Então, os homens se reuniam em espaços fechados e eles usavam chicotes com lâminas na ponta, chamadas de cilício, e eles se flagelavam, se surravam as costas com esse equipamento, e isso tinha uma função de purificá-lo contra pecados, contra atos que eles próprios reconheciam como sendo inadequados
para a missão deles, para aquilo que eles consideravam como sendo o papel deles dentro do grupo e dentro da humanidade. Entre os anos de 1894 e 1895, José Lourenço foi morar e trabalhar com sua família e alguns romeiros no sítio Baixa Danta, que havia sido arrendado pelo padre Cícero ao coronel João de Brito. Zé Lourenço, já naquela época, era o líder da comunidade. De enxada na mão, ele e seu grupo começaram a plantar. Muitas pessoas, naquela época, achavam José Lourenço um homem caridoso, porque ele oferecia trabalho e moradia a quem precisasse. Por isso, várias famílias pobres foram morar perto dele, no sítio que, em pouco tempo, se transformou em um bom lugar para se viver. Como ele tinha em Baixa Danta um pomar com muitas espécies de fruta, esse pomar, dentro de algum tempo, passa a frutificar. Mangas, laranjas e todas as frutas da região, que é aquela região do Cariri, proximidade da Serra, no Crato, é uma região muito fértil para produção de frutas. Em 1914, o governador do Ceará, Franco Rabelo, rompeu com o padre Cícero e ordenou a prisão do sacerdote. Com apoio do deputado estadual Floro Bartolomeu da Costa, jagunços e romeiros montaram um batalhão na cidade para defender o líder religioso. O movimento foi chamado de Sedição de Juazeiro. Houve um confronto e ficaram sem mantimentos, mas o beato dava um jeito de mandar alguém trazer os mantimentos para Juazeiro, que Juazeiro ficou cercado. Aí então Baixa Danta sustentou Juazeiro nessa época. José Lourenço não participou da luta, mas teve seu sítio invadido por jagunços que saquearam e destruíram tudo. Os prejuízos no Baixa Danta foram muitos e na lavoura José Lourenço teve grandes perdas. Em 1921, outro fato veio interromper as atividades agrícolas de José Lourenço. Padre Cícero o presenteou com um boi. Depois de algum tempo, espalharam-se boatos de que o animal fazia milagres. Tinha uma velhinha, Dona Ana, que cuidava do boi, inclusive enfeitavam o chifre do boi com flores e tudo. Aí chegou aos ouvidos de Dr. Floro, que era um braço de ferro que impunha a ordem aqui em Juazeiro. Qualquer indisciplina era punido com a rodagem. Então chegou aos ouvidos do padre Cícero que, em Baixa Danta, um boi estava sendo adorado. Então o beato foi preso, passou 17 dias preso, o boi esquartejado, e foi toda uma confusão. Espalharam de que até a urina do boi servia de remédio. Mas conforme relatos de pessoas que conheceram a Dona Ana do boi, não, disse que a única diferença é que esse boi era manso, e todo mundo brincava com este boi. Em 1926, o sítio Baixa Danta foi vendido. Zé Lourenço, desapropriado e sem qualquer indenização, segue para as terras do padre Cícero, na Chapada do Araripe, mais precisamente para o Caldeirão dos Jesuítas. Lá nasceu a comunidade que fez história, a comunidade do Caldeirão. Seu líder, o beato José Lourenço. O que determina o sucesso, vamos dizer assim, da experiência é a prática, e a construção de uma sociedade diferenciada da sociedade global de então. Porque no Caldeirão o beato organizou a sociedade de tal forma que cada homem produzia conforme a sua capacidade e recebia conforme a sua necessidade. A vida no Caldeirão foi se organizando aos poucos. Os trabalhos se diversificaram com a chegada de muitos sertanejos que ficaram atraídos pela maneira de viver daquelas pessoas. Todos trabalhavam e tinham tudo de que precisavam. As pessoas que moravam no Caldeirão, como acontecia com os que moravam no sítio Baixa Danta, trabalhavam, ouviam as mensagens do beato, rezavam e aprendiam a viver em comunidade. 6 anos depois da chegada de José Lourenço e dos sertanejos ao local, as terras do Caldeirão,
estavam transformadas em um pomar. O trabalho do beato José Lourenço estava dando certo. Lá ninguém recebia dinheiro. Lá tinha muita fartura e a gente comia, ninguém passava fome, não andava nu. O negócio lá era só trabalhar e fazer penitência. Trabalhava de dia, de noite era para fazer penitência. Ele era beato com a cruz nas costas, né? Agora que ele não obrigava ninguém, quem quisesse. Ele dizia assim: a penitência só serve feita de bom coração, que o nosso Deus não obriga quem não tem contrição. Aí quem quisesse ficava, quem não quisesse, mas todos que vinham queriam ficar. As pessoas que viviam no caldeirão trabalhavam muito. Imaginem que 2 açudes foram construídos pelo beato Zé Lourenço, que contou com a ajuda de apenas algumas mulheres da comunidade. Roupas, redes, tudo era feito lá mesmo em oficinas e teares caseiros. E todos ajudavam na casa de farinha e no engenho de rapadura. Lá tinha oficina assim, mas a oficina era só para aquela pessoa que já era mestre. Tinha oficina de ferreiro, tinha oficina de marceneiro, oficina de não sei mais de quê, mas só para aquelas pessoas, não empregava ninguém. Lá tinha um engenho de fazer rapadura. Lá ninguém fazia rapadura, mas nem ninguém comia rapadura, nem comia mel, nem bebia garapa. Né? Porque diz que coisa doce não era para ninguém usar lá não, só usava a amargura, só coisa de amargura, né? Aí quem puxava o engenho era gente, era 4 homens, 4 numa manjarra e 4 no outro. Aí me doeu aquilo, foi quando eu vi um homem para tomar uma fuga, uma bandoleira assim nas costas, esticado, puxando um engenho como um animal, como um boio, né? Aí quando o homem foi tomar uma fuga assim para descansar a força, ele largou a chibata no homem assim, como se encolheu para frente, que eu achei muito uma escravidão aquilo. A vida do caldeirão era essa, rezar e trabalhar, porque tinha carpinteiro, com esse seu Mané Silva, lá tinha tudo. Então o caldeirão passa a ser um centro atrativo, né, de peregrinos que, em busca de uma redenção social, passavam a ver na liderança de José Lourenço e da comunidade do Caldeirão da Santa Cruz do Deserto a saída da sua miséria, da sua ideia de flagelo. O lema de José Lourenço era trabalho e oração. Ele orientava sua gente sobre os valores morais e religiosos, mas o mandamento que regia a comunidade era amai-vos uns aos outros. A fraternidade era a base. As pessoas rezavam muito e as procissões aconteciam ao som dos benditos. Zé Lourenço e seus seguidores praticavam a chamada religiosidade popular. No caldeirão, a terra era uma divindade comum a todos, era uma mãe. E no caldeirão se desenvolvia um não como objetivo simplesmente econômico, ou mesmo de saciar fome, mas um objetivo transcendente, um objetivo de sintonizar a dimensão do invisível. Então, o trabalho era levado à frente como uma penitência, e mais do que como uma penitência, como uma devoção. No dia a dia, José Lourenço usava roupas comuns, mas para acompanhar as procissões, rezar e fazer novenas, ele vestia a túnica de beato. Os historiadores dizem que José Lourenço foi acusado de fanático por organizar novenas e missas. Eles afirmam também que Lourenço nunca realizou nenhum ato litúrgico e que em seus sermões, Zé Lourenço não deixava de citar a figura do Padre Cícero. Se diz, por exemplo, que o beato celebrava atos litúrgicos. Isso não corresponde a fatos na memória das pessoas que viveram com ele, nas pessoas que participaram das comunidades organizadas por ele. Além do beato, outras pessoas também tiveram importância na história do caldeirão. O paraibano Isaías, braço direito de José Lourenço, sua filha adotiva Maria de Maio e Severino Tavares, considerado o guerreiro da comunidade. Os grupos, né,
que existiam dentro do Caldeirão, que seriam os grupos seguidores do Beato José Lourenço, que eram pessoas mais ligadas à religião mesmo, né, muito mais voltadas à questão litúrgica, e ao pessoal ligado a Severino Tavares, que eram também muito dotados de fé, mas que também tinham a esperança de resolver seus problemas na questão do trabalho em si. Diferentemente de José Lourenço, Severino não ficava apenas na comunidade. Ele saía para pregar em outros estados, principalmente no Rio Grande do Norte e na Paraíba. O discurso de Severino Tavares teve um papel importante para o crescimento populacional do Caldeirão. O Caldeirão cresceu com essas pessoas que vieram, principalmente do Rio Grande do Norte. Isto porque Severino Tavares, uma vez que se integrou ao grupo do Caldeirão, saiu pelo mundo falando das maravilhas que era o Caldeirão, inclusive falando do fim do mundo, e muita gente acreditava e ia para lá. Isso não era apenas pobres, mas alguns fazendeiros ricos que, impressionados, né, com aquela falação do Beato Severino Tavares, ia também para o sítio Caldeirão. Severino Tavares, que foi em Rio Grande do Norte, aí papai gravou na cabeça que ele tinha dito que o mundo ia se acabar em 40. Aí papai virou a cabeça, pronto, não quis voltar de jeito nenhum. Aí nós viemos em outubro de 35, aqui para o Ceará. Nós morávamos em Rio Grande do Norte, em Martins, num lugar por nome Pico dos Carros, município de Martins. Meu pai era fazendeiro e tinha uma propriedade agrícola, né? Aí nós vivíamos muito bem de vida, tudo bem controlado. Aí chegou o Severino Tavares lá, por lá, dizendo que o mundo ia se acabar, em 40 não existia mais ninguém. Aí meu pai se envolveu com ele, né? Não foi só meu pai, como muitos, né? Aí ele ficava fazendo aquelas missões, diz ele que era uma missão, pela noite, né? Uma noite numa casa, outra noite noutra, ia andando, outra noite noutra, já distante, e aquele pessoal que gostava dele ia acompanhando. Meu pai tinha lugar, ele foi até 5 léguas atrás dele. Ia de a cavalo, de tarde de hora dessa, ele passava a cena do cavalo e ia para onde ele estava, né? Aí quando chegou, a última vez que ele não foi mais, disse, minha mãe chamava de Beatriz. Beatriz, vamos embora. Vamos para lá, que todo mundo vai se acabar, nós não temos mais vida. Aí minha mãe dizia, Pedro, que conversa é essa, Pedro? Vamos embora daqui. Aí ele saiu para a fazenda, onde era distante de 5 léguas. Num dia, quando foi, em 3 dias ele chegou. Aí minha mãe disse, o que foi que você fez? Eu vendi o gado todinho. Aí terminou, ele veio embora, arrumou uns animais, ele tinha um bocado de animal, pegou 4 animais possantes, famosos, os outros ficou para lá, aí saímos de lá de noite, aí vinhamos para aqui. Chegamos no Caldeirão, ele deu o dinheiro todo dia ao Beato José Lourenço. A professora Marina Gurgel, que era do Rio Grande do Norte, veio para o Ceará sem a permissão dos pais, ainda no início da década de 30. Sua missão era alfabetizar crianças e adultos da comunidade do Caldeirão. Eu já estava com meus 23 anos de idade quando ouvi falar que vinha um homem pelo mundo pregando uma missão. Eu dizia, ó, se ele chegar mais perto daqui, eu vou ver, ouvir, para eu entender e compreender. A metodologia que Marina escolhia para dar aulas era original. Durante as horas de descanso, usava a sombra das árvores para ensinar as lições aos alunos. Outubro de 1930. Um golpe que tirou do poder o então presidente Washington Luiz agitou o Brasil. Assumiu a presidência da República o chefe civil da Revolução, Getúlio Vargas. Em todo o país ocorreram levantes. Nem a comunidade de José Lourenço, no Crato, Ceará, escapou da ação dos revoltosos. O Caldeirão foi parcialmente destruído por revolucionários que acabaram com grande parte da propriedade. Foram muitos os prejuízos de José Lourenço e de seu povo. Mais uma vez, o beato é perseguido e acusado de perigoso à ordem estabelecida. Havia uma grande campanha contra o Juazeiro.
pouco tempo antes, o conselheiro em Canudos tinha sido reprimido e tido sua comunidade dizimada. E era um perigo, diziam que era o fanatismo, o comunismo, coisas muito perigosas. E trataram também de taxar o Juazeiro de antro de fanáticos, de uma nova Canudos. Por isso havia uma campanha da República contra o Padecice, contra o Juazeiro. No período que compreende a década de 70 do século XIX até a década de 30 do século XX, houve uma série de crises, de autoridade, de ordem econômica e ideológica. A época era adversa para o homem do campo. As prolongadas secas abalavam a fragilizada economia nordestina. Na seca de 1932, foram criados campos de concentração para atender a milhares de pessoas que recebiam alimento do governo. Nesse ano, nós tivemos aqui no Nordeste, especialmente no Ceará, uma grande seca. Como fala a professora Kênia Rios no seu livro sobre esse período, o governo criou vários campos de concentração para prender os retirantes da seca e, na verdade, o Caldeirão acabou desenvolvendo uma política completamente diferenciada desse assistencialismo que a gente vê a partir do Estado. E em 1932 os retirantes foram para o Caldeirão e muitos ficaram na comunidade. De modo que a gente pode perceber que em 1932 a seca encheu o Caldeirão de novos componentes. Os campos de concentração não diminuíram os problemas trazidos pela seca. Miséria, fome, morte. Claro, porque esses campos eram apenas uma forma de prender o sertanejo para que eles não invadissem as cidades. O Curral do Buriti, um dos campos de concentração do Crato, recebeu centenas de flagelados que viviam em condições subhumanas. Em alguns lugares do campo, podia-se sentir forte cheiro de fezes. Os casos de diarreia aumentavam a cada dia. Políticas de imigração. Milhares de sertanejos em campos de concentração. Campos construídos em lugares estratégicos. Encurralamento de retirantes no sertão do Ceará. Flagelados e encarcerados. Campos de concentração. Currais do governo. Curral Grande. Enquanto isso, no Caldeirão, a situação era outra. O beato José Lourenço acolhia centenas de sertanejos e lhes ofereciam guarida, água e alimento. Ele ajudou mais aos flagelados da seca do que o governo, porque ele dava uma sopa diariamente, onde ele gastou muitas sacas de farinha e de outros mantimentos para fazer essa sopa, enquanto que o governo federal mandou para o Crato um trem cheio de retirantes que localizaram lá no sítio Buriti uma espécie de campo de concentração onde morreram muitos dos retirantes, onde a prefeitura do Crato não tinha como manter aquele povo e que eles praticamente morreram, em grande maioria, à míngua de fome. A comunidade do Caldeirão progredia e as oligarquias da época, como já dissemos, se preocupavam porque sabiam que ali poderia ser uma nova Canudos. O Brasil vivia o período da ditadura getulista. O medo do comunismo era uma realidade em todo o país, até no interior do Nordeste. Por essa razão, o Caldeirão tornou-se alvo dos olhares do Estado e da Igreja. Ele sofreu bastante perseguição da parte dos poderosos, da parte das autoridades, dos políticos e também da própria Igreja, que consideravam este homem e a experiência que ele vinha realizando como uma ameaça para a ordem pública. Na época do beato José Lourenço, a experiência que ele viveu com milhares de pessoas
foi mal interpretada, mas hoje nós podemos dizer que a experiência dele foi uma experiência alicerçada sobre um paradigma, uma forma de vida que vem da própria Sagrada Escritura. Seguindo os conselhos de Padre Cícero, José Lourenço começa, ainda em 1931, a construção de uma capela dedicada a Santo Inácio de Loyola, fundador da Ordem dos Jesuítas. Depois disso, o beato passou a sofrer calúnias. Foi chamado de herege, velho fanático e acusado até de práticas fetichistas. Dizia que na casa do beato havia um primeiro piso e esse primeiro piso era construído por tábuas com certa distância entre elas e que na casa do beato moravam muitas garotas, muitas adolescentes e que o beato ficava embaixo e dizia para essas garotas passearem por sobre esse piso e onde ele ficava embaixo olhando e elas estariam sem calcinha, não é? E além disso, essas meninas que viveriam com ele, elas formariam uma espécie de harém. Esse foi um dos boatos mais terríveis que surgiram em torno dele. Depois da seca de 1932, surge um fenômeno que, com o passar do tempo, vai marcar a vida do Caldeirão: as romarias, que aconteciam principalmente por causa das pregações de Severino Tavares pelos sertões. A liderança carismática de José Lourenço atraía romeiros vindos de outros municípios e estados. Muitos deles apenas passavam alguns dias no Caldeirão. Outros resolviam até morar por lá. José Lourenço sempre acolhia os romeiros mandados pelo Padre Cícero para morar e trabalhar no Caldeirão. Mas quando o Padre Cícero morreu em 1934, não deixou suas terras para o beato, e sim para a Ordem dos Salesianos. Os salesianos não pisaram até o 1939, não apareceu os salesianos aqui. É pena que quando chegaram os salesianos foram constrangidos e até acusados de ter um terreno onde tinha essa comunidade, repassaram as ideias negativas e não tiveram tempo de, vamos dizer, poder entrar em contato com a verdadeira realidade de Zé Lourenço, mas só com Zé Lourenço humilhado em todo canto e o salesiano também humilhado porque tinha esse terreno que no final não era nem propriedade deles, mas tinha já passado à diocese, um fato que se descobriu ultimamente com o livro de Paulo Machado. Então, no papel não era deles, mas todo mundo pensava que era de Padre Cícero. E, portanto, os salesianos, chegando, deviam dar conta deste terreno que tinha esse focos de desordens. A Ordem dos Salesianos, a Diocese do Crato, os latifundiários, os políticos da Liga Eleitoral Católica, a polícia e o governo do Estado concordaram com as acusações de que José Lourenço era um perigo para o Estado e para a ordem estabelecida. O deputado Norões Milfon chegou a afirmar o que muitos apenas pensavam: o Caldeirão seria uma nova Canudos com os mesmos métodos. O doutor Raimundo Noronha Milfon era uma figura humana encantadora, e modesto, tranquilo. Ele jamais, eu sei que o Caldeirão foi um terreno que o Padre Cícero deu para o beato, Zé Lourenço. Zé Lourenço lá era um homem pacato, todo mundo, até iam visitá-lo lá. Não acredito que o Noronha que ali seria uma nova Canudo. Ali já o povo falava nisso, a imprensa também. Mas do Noronha também nunca vieram um homem simples, modesto, e amigo do Padre Cícero, jamais ia fazer isso. Uma das razões pelas quais a comunidade foi exterminada passa exatamente pela lembrança de Canudos. Caldeirão seria a repetição de Canudos. De modo que a compreensão desse fato, no caso, o fato da destruição, mas também
a própria existência da comunidade guarda uma relação muito íntima com a memória de Canudos e com a intransigência das elites diante das iniciativas populares. Em 1935, para fazer o altar da Capela do Caldeirão, José Lourenço mandou buscar na Alemanha 3 imagens: São José, Santo Inácio de Loyola e Nossa Senhora da Conceição. As imagens vieram em caixotes de madeira. E aí, a imaginação das pessoas foi longe. Foi espalhado o boato por toda a região do Cariri de que as caixas estavam cheias de armas e munição. A única arma de fogo que havia na comunidade era uma espingarda de caça que durante algum tempo o Beato José Lourenço usou. Nada mais. Outras armas que existiam lá eram foices, machados, facões, ou seja, eram instrumentos de trabalho. Em 1936, houve uma reunião no Palácio da Luz em que participaram o governador do estado, Menezes Pimentel, o chefe da polícia do Ceará, capitão Cordeiro Neto, e o bispo do Crato, Dom Francisco de Assis Pires. Nessa reunião, acertaram que o sítio do Caldeirão seria destruído. Motivo: haveria uma ligação do Caldeirão com a Revolução Comunista de Natal. A revolução que houve no Rio Grande do Norte, de certa forma, estava muito próxima ao Ceará, sobretudo por conta de que o maior número de pessoas que moravam no Caldeirão era oriunda do Rio Grande do Norte. Mas nós sabemos que essas pessoas tinham vindo por conta de terem sido despojadas das terras onde trabalhavam. Comentou-se no momento que um homem que tem o poder de comandar tantas pessoas é um homem perigoso. Falar em José Lourenço é falar em socialismo, luta pela própria terra, trabalho e messianismo. Mas a classe dominante vai lá e faz terrorismo. No dia 10 de setembro de 1936, foi organizada uma força policial para atacar o sítio do Caldeirão e obrigar os moradores a voltarem para seus lugares de origem. O capitão José Bezerra era o comandante da tropa, auxiliado pelo general José Góes de Campos Barros e outros oficiais. Os militares fizeram um recenseamento para avaliar o número de moradores, revistaram casas em busca de armas e trancaram os homens na casa de engenho. José Lourenço, avisado com antecedência da ação, fugiu. Foi o início do fim do Caldeirão. Na década de 80, quando abri a livraria na Edgar Borges, frente à loteria estadual, formou-se um ponto de encontro dos intelectuais do Ceará. E um belo dia surgiu um senhor idoso, magrinho, careca, que me lembrou muito meu pai. Era o general Cordeiro Neto, que já tinha tomado conhecimento da participação dele no Caldeirão na década de 30. E o interessante é que ele sempre afirmou que tudo que aconteceu na época da repressão policial ao Caldeirão, isso foi fruto de uma pressão dos proprietários ao lado do sítio Caldeirão, que estavam perdendo a mão de obra barata. Os camponeses iam para o Caldeirão, fazendo a sua comunidade que produzia tudo, e as notícias chegavam na capital eram assustadoras. Como havia dificuldade de comunicação na época, me dizia o general, ele tem que se basear nos informes. Posteriormente ele mandou o general Góes até lá, o general Góes veio também com o mesmo noticiário, que todos estavam temendo uma revolta camponesa na época. A ordem da polícia era para que as famílias regressassem para seus lugares de origem, mas a comunidade não aceitou. Eles alegavam que não possuíam bens para levar e por isso não iam sair. Ninguém reivindicava nada como seu. Então, o chefe da polícia, capitão Cordeiro Neto, decidiu mandar queimar as casas do Caldeirão e entregar os bens ao município. Os soldados chegaram, né, e cercaram todo o Caldeirão.
e mandaram várias pessoas ficar em torno do cruzeiro. Aí elas ficaram de 6 da manhã até 4 da tarde, né, no sol, sem comer, sem beber, sem poder sair dali. Agora, nem todos foram para lá, porque no caso da minha avó e meu avô, ficaram com um soldado na frente, na porta da frente e outro na porta de trás. Já o meu tio ficou lá com a mãe, ficou em torno do cruzeiro com a mãe. E lembra que o pessoal rezava, os soldados matando os animais, cortando as plantas e procurando o beato e xingando os beatos, xingando os romeiros ali que estavam, né, em torno do cruzeiro. Aí é que eles rezavam e oravam e cantavam benditos e eles atiravam, ameaçavam. Não chegaram assim a matar pessoas nesse dia, aí a não ser uma moça que estava só numa casa e a mãe dela tinha morrido há pouco tempo, ela tocou fogo, né, jogou querosene e tocou fogo, morreu incendiada, se suicidou nesse dia. O próprio Cordeiro Neto me disse que a imprensa na ocasião alardeava muito e houve a pressão do governo, dos políticos, para que ele desse uma solução, porque aquilo ali era um ninho comunista. Ele enviou o general Góes lá, o general Góes não esteve no local, trouxe informações dos latifundiários e logo em seguida começaram algumas providências que ele me dizia o seguinte: eu mandava fazer, mas a tropa fazia dobrado. Muita coisa aconteceu, senhor Gabriel, sem eu ter tomado conhecimento. Na ocasião dos fatos, conhecimento que vinha à minha mão depois. Ele inclusive me disse que convidou, através do tenente Bezerra, eles se retirarem, mas houve relutância de eles se retirarem. E ele resolveu desocupar as casas. Na desocupação da casa pela tropa, destruíram as casas. Ele mesmo me disse que houve muita maldade. Após a ocupação do Caldeirão, seus moradores fugiram para a localidade Mata dos Cavalos, na Chapada do Araripe. Quando foi de tardezinha, aí chegou lá cinco policial. Aí disse: ó, comadre, faça aí uma janta para nós jantar de noite, matar aí um bocado de capão, pode matar, e se não tiver capão aqui, vai buscar ali, que era lá da fazenda mesmo, do meu padrinho. Pode matar, vai buscar para matar, fazer uma janta para nós. Aí minha mãe disse: eu não vou não. Aí chegou um Pereirinha, um policial que chamava Pereirinha, disse: comadre, vocês quiserem se retirar, se retirem. Olha, aí esses cabos que vêm jantar, tem deles aí que tira couro de um serrino. Aí papai disse: vamos sair. Fugimos, fomos lá para Padre Batista. De Padre Batista saímos, fomos para Mata dos Cavalos. Aí fiquemos de da Mata dos Cavalos para o Cruzeiro. Passamos um dia lá e papai veio-se embora para cá e nós íamos procurando meu padrinho, ninguém encontrava, né? Uns 20 dias ou mais foi que viram. Uma pessoa deu com ele, encontrou. Aí quando estava já tudo alicerçado lá, aí a tropa foi dar outra denúncia. Aí já estava bem quase alicerçado lá no Cruzeiro, na Serra do Cruzeiro, Costa da Mata dos Cavalos. Aí já veio a polícia de novo. Severino Tavares, que havia sido preso em Fortaleza durante a ocupação, foi solto e, indignado com a destruição de sua comunidade, arquitetou um plano para vingar o Caldeirão. No dia 10 de maio de 1937, o capitão José Bezerra e seu filho resolveram fazer uma diligência na região onde estariam acampados os habitantes do Caldeirão. O momento foi fatal para ele e seus auxiliares. A polícia foi recebida com cacetes e foices pelos rebelados. O capitão José Bezerra recebeu muitas pancadas e morreu posteriormente. A polícia disse que morreram mais de 200 pessoas nesse ataque. E Severino Tavares, que ficou gravemente ferido, também morreu. E, na verdade, foi esse o grande momento da chacina. A culminância toda de uma violência muito grande, de uma falta de compreensão muito maior que levou aquelas pessoas a morrerem e outras a se desestruturarem
causando até por muito tempo a inibição das pessoas, o medo, o temor pela procura, né? Então, na verdade, o que aconteceu foi uma injustiça muito grande, uma desumanidade muito cruel que aconteceu no Caldeirão. Morreu José Bezerra e o filho Anacleto. Meu tio, que a gente chama tio Pedim, ele era adolescente e presenciou o confronto dos soldados, né, com os beatos. E aí eles guerrearam mesmo lá no local e eram muitos corpos que depois, acho que assim, antes de começar a putrefação, alguém foi lá e jogou um óleo, um querosene e tocou fogo porque não tinha como enterrar, que eram muitos. A repressão aos habitantes do Caldeirão não parava e era cruel. A polícia patrulhava a serra. Todo camponês que vestisse preto e andasse com rosário era detido para interrogatório. As pessoas, para circularem livremente, precisavam provar que não eram moradores do Caldeirão, e sim trabalhadoras com residência comprovada. A gente não podia vir da Baixa Danta para o Juazeiro, porque pensava que tudo era o Porto do Beato. Aí o Ramiro Monteiro, que era o nosso patrão, levou meu pai, meu marido e meus irmãos para o Crato, para modo de fazer um documento para poder atravessar da Baixa Danta para aqui. Que nós não era do Porto do Beato, nós morávamos distante, não era de lá. Todo aquele que era identificado como sendo do Caldeirão sofria perseguição. No caso da filha do tio Bernardino, que foi esquartejada, né, e foi o corpo dela colocado em vários pontos no caminho do Caldeirão. E pessoas que eram identificadas como sendo de lá, eram obrigadas a engolir o rosário, se tivesse com o rosário. Alguns disfarçavam, escondiam ou encurtavam a roupa, porque o beato, a mulher usa a roupa, né, lá embaixo e tudo, muito comprida. Eles encurtavam, no caso da minha avó, que rapidinho encurtou a saia, dobrando o cós, né, e escondendo o rosário nas fraldas, nos coeiros dos meninos. Então, realmente eles sofriam perseguição por ser identificado como beato. Em 11 de maio de 1937, sob o comando do capitão José Macedo, parte de Fortaleza um avião com destino a Juazeiro. A intenção era fazer um voo de reconhecimento sobre o local do conflito. Os sertanejos temiam uma nova chacina. Não se sabe ao certo se realmente houve um ataque aéreo ao lugar. Muitos dizem que sim, outros que não. Alguns remanescentes, poucos, mas falam que realmente houve o bombardeio, houve o massacre, né? E está aí a história, a gente contando a história, os historiadores um contam de um jeito, outro conta de outro, mas uma maioria realmente dizendo que foram bombardeados por aviões. Esse é o grande mito do Caldeirão, que ele foi bombardeado. O brigadeiro Macedo disse, eu fui levar, como ele costumava ir, ele era um ás da aviação, gostava de ir o Crato, né, visitar a família. Inclusive o seu irmão Júlio Macedo era amigo do beato José Lourenço, era o único homem que entrava armado dentro da propriedade do Caldeirão. E ele jamais iria fazer, assim, bombardear o Caldeirão, né? Ele trouxe essas pessoas e o avião que ele veio, eu perguntei a especialistas, era um avião da CAN, né, do Correio Aéreo Nacional, que não era um avião apropriado para bombardeio, nem sequer tinha metralhadoras adaptadas. E pediram para ele dar uns voos rasantes lá no Caldeirão, né, onde a população já tinha se espalhado na mata, nas fraldas da Chapada, né, para ele verificar se ainda tinha gente naquelas redondezas. E ele faz alguns voos rasantes. Segundo o senhor Lima Verde, que era um proprietário de terras lá na Santa Fé, ele disse que ele fez, e o próprio brigadeiro me falou, né, disparos de metralhadora e jogou algumas granadas de mão. Ele fez isso porque ele era um ás da aviação, ele estava pilotando e ao mesmo tempo com a metralhadora na janela do avião, na janelinha, né, ele fazia o disparo. E o senhor Lima Verde disse o que aconteceu foi que as vacas que estavam pastando, algumas foram mortas
porque realmente ele não estava direcionando aquelas rajadas de metralhadora, porque nem sequer o povo estava na comunidade. Bombardearam o Caldeirão. A verdade é essa. Eu me recuso a falar sobre isso aí, porque envolve familiares e tal. O neto do capitão José Sampaio de Macedo, o empresário Ricardo Macedo de Biscúrcia, mostrou o plano de voo e explicou que o destacamento não foi ao Crato bombardear o Caldeirão, e sim fazer um sobrevoo de reconhecimento da área. Existe essa dúvida quanto ao Caldeirão, na qual muitos dizem que houve um bombardeio no Caldeirão. E o fato não é real. Na verdade, ele sobrevoou a área do Caldeirão. Ele teve dia 10 de maio de 37, saindo de Fortaleza, trazendo 2 pessoas, um tenente e um capitão, para Juazeiro do Norte e sobrevoar o Caldeirão. E no dia 11 de maio de 37, ele teve um voo de 30 minutos no Caldeirão. Reconhecimento da área, retornando ao campo de pouso de Juazeiro do Norte e seguindo dia 12 de maio de 37 para Fortaleza. Então, na verdade, não houve esse bombardeio no Caldeirão. No início do ano de 1938, José Lourenço recebeu do governo do Ceará o direito de trabalhar em qualquer lugar do estado, contanto que não reorganizasse uma outra comunidade. No retorno ao Caldeirão, encontrou tudo destruído, mas não desanimou. Junto com alguns sobreviventes dos ataques, refez as plantações sob severa vigilância da polícia. Em 1939, José Lourenço foi para Pernambuco. Lá, comprou uma fazenda em Novo Exu, a Fazenda União. Estamos exatamente nessa localidade, a casa do Beato Zé Lourenço, aqui onde ele construiu a sua nova morada. E vocês podem ver que ainda tem uma parte do alicerce, né, da casa. Era feito barro com óleo de mamona, que era para poder fazer a argamassa, em vez de usar cimento. E ainda hoje tem bastante, a parte do alicerce da casa ainda está, porque está um pouco coberta, mas essa área todinha era realmente a residência do Beato Zé Lourenço. A compra foi feita com o dinheiro recebido do depósito dos bens leiloados, o que representava uma pequena parte do que foi saqueado por ocasião da invasão em 1936. O doutor Alencar Aripe achou conveniente pedir uma indenização ao Estado. E essa indenização foi pedida e ele teve muita força de vontade, foram muitos esforços para o Estado dar essa indenização. Entretanto, foi considerado que o tempo legal desse pedido tinha sido exaurido, que não existia mais como ele fazer esse pedido de indenização do Estado. Aqui, Fundo Beato, né, com seus seguidores, construiu esse açude, que era bem maior. Esse açude ele pegava mais ou menos lá naqueles morros por lá, era bastante água, e daqui é onde que as pessoas bebiam, o gado, né, todos os animais dele, daqui realmente as pessoas se utilizavam desse açude. O Beato José Lourenço viveu no sítio União entre os amigos e com a visita constante de romeiros. Em 1946, morreu de peste bubônica. Seu corpo foi transportado para Juazeiro do Norte por camponeses que moraram tanto no Caldeirão como no sítio União. O Beato foi sepultado no cemitério ao lado da Capela do Socorro, lugar onde Padre Cícero está enterrado. Eu estou na praça tirando a barba, era o cabelo que eu estava lá, quando vai passando uma rede branca, com aquele povo todo de branco. Aí um conhecido meu, aqui dos Leitos dos Marotos, eu digo, aí, vem cá, Sadito. Aí ele fez, quem é? Diz, Anania, é o Beato Zé Lourenço. Eu digo, é mesmo, é. Quando é que vai? Vai lá para a igreja de São Miguel, em frente da igreja de São Miguel, lá botaram ele. Mais ou menos 8 horas do dia. A igreja não permitiu que o corpo do Beato fosse velado dentro da capela. Para homenageá-lo, seus seguidores construíram um túmulo onde colocaram as 3 imagens da Alemanha e alguns retratos. O túmulo
é zelado pelo neto do beato Severino, José Tavares de Lira. A história é muito difícil, muita coisa triste. Tem muita coisa que vai bulir com muita gente, gente grande. A experiência do Caldeirão foi há muito tempo. Nos anos 20 e 30 do século passado. Quase nada resta. Apenas resquícios de uma comunidade que viveu dignamente da fartura, do trabalho, de muita fraternidade e de orações. O pesquisador Sandro Leonel, bisneto de Severino Tavares, mostrou cada detalhe ao visitar suas ruínas. Aqui é a estrutura da antiga Casa do Beato. Essa madeira que se encontra aqui é ainda da época, né, da construção. Era uma casa grande, né, e que aqui era o lugar da morada do Beato, aqui era onde ele dormia. Aqui era onde acontecia o sepultamento dos moradores do Caldeirão, né, durante os 10 anos que a comunidade aqui esteve. A história do Caldeirão também tem curiosidades. Dizem que alguns dos seus moradores possuíam o dom da premonição. Eles tinham até a capacidade de prever suas mortes. Todos os remanescentes do Caldeirão, que aqui ficaram, como exemplo Dona Maria de Maio, Eleutério Tavares, Alexandrina Tavares, eles comunicaram aos familiares, né, o ano que iriam falecer. E mais, chegaram ao ponto de, em alguns casos, explicitar exatamente a data precisa. Eu tenho por conhecimento de caso a questão, né, de seu Moisés Alves, que um ano antes de morrer me procurou para falar comigo sobre o Caldeirão e me avisou que no ano seguinte, pela mesma época que ele estava aqueles dias falando comigo, lá na propriedade dele, em um marizal no Rio Grande do Norte, que ele faleceria. E exatamente um ano depois da minha conversa com ele, né, lá na casa dele, ou seja, durante 3 dias eu passei lá, precisamente um ano depois ele faleceu. Cineastas, escritores e artistas têm na história do Caldeirão uma fonte de inspiração. O artista plástico Hermínio Castelo Branco, o Mino, pintou em painéis a trajetória do beato José Lourenço. Um desses painéis está exposto no prédio Dom Helder Câmara, onde funciona a Justiça do Trabalho. Mino responsabiliza a ignorância e a prepotência das forças dominantes pelo insucesso do Caldeirão. Foi um caso de injustiça social gravíssima. A imprensa fez parte, o governo fez parte da igreja também fez parte, e isso tem que ser reparado. Com a chegada de Dom Fernando Panico, em maio de 2001, ao município do Crato, houve uma disposição da diocese em retomar a trajetória da comunidade do Caldeirão. A igreja vem promovendo romarias ao lugar. Dom Fernando batizou o Caldeirão de Santuário das Comunidades. O Caldeirão do beato José Lourenço fez história. Há quem critique o beato pelos excessos religiosos e pelo seu fanatismo. Mas a fé, as crenças, sem dúvida, são importantíssimas para que a gente acredite em dias melhores.
No Arquivo.doc de hoje, você conheceu a história de lutas das pessoas do Caldeirão do Beato José Lourenço, uma comunidade cristã e socialista que viveu no interior do Ceará. Até o nosso próximo programa.